Boa noite, queridos irmãos. Como sempre, nos sentimos agradecidos a Deus por essa oportunidade de aprendizado. Estamos juntos uns com os outros, cada um trazendo as suas dificuldades, os trabalhos que a gente recebeu de Deus para fazer dentro de nós, iniciando o nosso íntimo, renovado, para que a gente possa ser, de qualquer forma, um companheiro um do outro quando chora, quando geme, e que a gente esteja atento a essas tarefas, não tarefas que a gente imagina assim tão grandes, mas tarefas pequenas, feitas com amor, com fraternidade, com carinho, Vamos então fechar os nossos olhos, ter a certeza da presença de Jesus conosco. Não estamos desamparados. Jesus, Ele nos disse, nos relembra sempre, que nunca vos deixarei órfão, estarei convosco todos os dias. E Ele continua nos amparando, nos ajudando a levantar a nossa mente, o nosso sentimento para o mais alto sintonia com o nosso Pai Celestial, que é Deus, com os nossos benfeitores, ligados sempre ao amoroso coração e misericordioso de Jesus. Te agradecemos, amigo divino, pelas tarefas da noite, pela oportunidade de estarmos reencarnados aqui na Terra, nesses momentos em que mais precisamos de Ti, Jesus, para nos levantar das quedas, da sombra para a luz. E Te dizemos do nosso coração, nos dê forças para que lutemos em favor do nosso progresso, do nosso entendimento, para ajudar a todos no campo da aproximação contigo, amigo divino. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Nós vamos estudar do livro O Espírito da Verdade, também escrito por Chico Xavier, e a nossa lição de hoje, ela é trazida pelo Espírito, através do Chico, Eurípides Barçanufo. E ele nos traz a lição que nos diz o seguinte: os novos samaritanos, falando conosco. Será que estamos dizendo que somos espíritas e somos os novos samaritanos, ou somos aqueles que corremos do trabalho, que nos achamos fadigados pelo trabalho? Então, o convite de hoje, de Eurípides Barçanufo para todos nós, é o seguinte: ele vem nos dizer: quem ainda não caiu nos resvaladouros dos erros? Ele está perguntando para todos nós. Quem de nós aqui presente que ainda, não caímos nos resvaladouros dos erros? Nunca erramos. Quem ainda, outra pergunta, quem ainda não se viu forçado a reerguer-se de muitas quedas? Todos nós, Não tem um de nós aqui na Terra que ainda não erramos, somos perfeitos, ninguém. E quem de nós ainda nos vimos forçado a reerguer de uma queda, de um tombo, mental, espiritual, sentimental? Muitas vezes a gente não cai, o corpo está em pé, mas estamos caídos, porque o nosso sentimento, a nossa esperança, ela está num nível muito embaixo. Então ele diz assim: tange as fibras do coração e estende a indulgência. Mexa com o seu coração, abra o seu coração e estende a indulgência, servindo aos companheiros que o açoite da provação flagela e vergasta. Que a gente abra o coração
e veja no irmão, ou talvez em nós mesmos, e busquemos, né, nos renovar, nos melhorar. Mas ele está convidando todos nós que possamos usar da indulgência para com os nossos companheiros, nossos irmãos em jornada aqui na terra, que se encontra em provação, flagelos e a ver gastar, né? Não tem, muitas vezes, uma condição de imaginar o seu caminho. Ei-los que surge por toda parte. A gente fala, mas né? Então as pessoas estão bem, tudo, para a gente não se esforçar, né? E o Espírito que nos traz essa lição, Eurípides Barçanufo, ele diz que ei-los que surgem por toda parte. Aonde a gente estiver aqui na Terra, nós encontramos, ou às vezes encontramos com irmãos nossos do caminho, nessas condições, caídos, sem condições de força, de esperança para levantar. O doente recluso, olha, ele vai trazendo para nós assim as enfermidades, os irmãos que se encontram de toda sorte enfermo. O doente recluso no manicômio, expirando a míngua de luz, esperando uma palavra que conforte, que dê esperança para ele viver, saber que um dia ele sai daquele lugar aonde ele se encontra preso, um manicômio mental também. Muitas vezes a gente não está lá num quadradinho, né, material, mas estamos pensando só, fixado em um pensamento que nos deixa preso. É um manicômio, ficamos loucos, né? E ele diz assim, expirando esses irmãos que se encontram no manicômio, expirando a míngua de luz no crepúsculo da existência. Agora, nesse corpo físico, né? E aí ele nos traz um outro exemplo. A jovem acidentada, cujos olhos empalidecem para não mais fitarem o azul do céu. Quantos enfermos aguardando, né, que a gente abra o nosso coração, as fibras do nosso coração, em amor, para ajudar. Aí ele diz outro exemplo, o moço que ostenta a saúde, a brincar-lhe no corpo. Moço, jovem, que ostenta a saúde, que traz saúde no corpo físico e brinca com o seu corpo. Não usa, muitas vezes, o que trazemos no corpo físico para manter a nossa saúde. Ostentamos brincadeiras, ilusões e adoecemos, né? E a irreflexão, a empurrar-lhe a alma para os antros do vício. Brincamos de viver desde jovem, né? E essas brincadeiras sem reflexão de que nós temos deveres a cumprir no corpo físico aqui na Terra. Nós não viemos aqui para brincarmos, para estarmos paralisados, né? Mas sim para que a gente possa se cuidar, para que nada, ilusão nenhuma, em vigilância nossa, possa nos empurrar aos vícios. A mulher que resume ao mesmo tempo a ternura de 1000 mãezinhas ao enlaçar o filhinho amado e enfermo, desfalecente e já sem forças para chorar. E aí a gente não se aproxima desse semelhante, desse irmão nosso, né? Que já não tem forças nem para chorar com seu filho doente, porque os nossos estão sadios, mas a gente não participa da dor do outro. Estão assim, desfalecendo as forças maternais e já
não tem condições nem de chorar pelas dificuldades. Vamos imaginando, né? Estamos todos lendo, estudando, vamos imaginando esses quadros, a gente chegando numa casa onde a mãe está ali chorosa, filho enfermo, sem nada, muitas vezes para alimentar, sem forças até para chorar, para se sustentar, ajudando. Vamos, né, buscar, analisar isso aí. O homem de passos errantes, que se tira de cansaço sobre passeios e bancos da via pública, tentando conciliar o sono sem sonhos, conciliar o sono sem sonhos do supremo infortúnio. Veja bem, que a gente possa ajudar, né? Um irmão nosso que errou e nos encontramos muitas vezes na via pública e ele está ali estirado, cansado, sem energias para caminhar, né? Nos bancos da via pública, ou muitas vezes no chão mesmo, nas calçadas, né? O cultivador do solo, preso às dores antigas e que não troca de vestimenta há vários meses de intensa luta. Veja bem, lutando sempre. Pensemos nesses irmãos que lutam plantando, cultivando para nos alimentar. Façamos, pelo menos, né, uma prece para que atinja esses corações e tenham força, coragem. A dama elegante e bela, que traz o coração repleto de engano sob o solo estrelado das joias. Devemos também, né, emitir os nossos pensamentos positivos a irmãos nossos que se encontram nessas condições, estrelados de joia, mas traz o coração repleto de engano da vida, de decepções da vida que a gente cultivou, né? O ébrio, de olhos sem brilho e de lábios sem cor, que avança para o sepulcro, cambaleando aos soluços dos filhos entregues à ignorância e à necessidade. Veja bem, irmãos nossos, né, que pela sua juventude bebem, já se encontram sem brilho nos lábios, caminhando para a morte, para o sepulcro, cambaleantes, de soluços, soluçando, porque os filhos estão entregues às ignorâncias, porque muitas vezes deixamos de acolher os nossos irmãos, porque erram, queremos estar com eles distante, porque eles erraram tanto, não nos ouviu, e aí a nossa prece deve ser dirigida a esses corações para que recebam a visita dos nossos benfeitores e possam se erguer quando não podemos estar junto com o encarnado nessa condição, né? A velhinha encarquilhada, que ainda busca cozer farrapos de velhos sonhos, ainda atrás, né? Velhinha, todos nós, muitas vezes chegamos a uma idade e a gente fica sonhando com os tempos que se foram, com o que a gente fazia e hoje não pode fazer mais. Então, que a gente possa ser esses irmãos que estão junto a esses corações. Olha quanto sofrimento. E a gente vive tão despreocupado, né? Querendo que tudo para nós seja o melhor, seja agora, e esquecemos do sofrimento dos outros. O sentenciado infeliz, cuja consolação é somente ouvir a orquestra dos passarinhos sobre as telhas do cárcere. Quantos irmãos, né? Nos presídios, porque necessitam muitas vezes dessas lições. Não, muitas vezes não é injustiça, mas é necessidade do aprendizado.
Então, eles estão ali ouvindo a orquestra, os passarinhos, né? Que sobre os telhados do Cáceres cantam e alegram também os corações. E aí ele diz o seguinte: construindo o bem sem alarde, no sublime anonimato do amor fraterno, os espíritas podem e devem ser os novos samaritanos em plena vida de hoje. Veja bem, né? A gente gosta muito de ouvir, né, a mensagem, né, do bom samaritano. Mas a gente esquece que nós hoje, na vida de hoje, nessa encarnação, a gente pode também ser esse bom samaritano. Porque temos muitas tarefas a fazer, a realizar. E aí ele termina dizendo assim: embora humildes e pequeninos, mas convictos de que desfrutamos a eternidade. Já sabemos, né? Não temos grandes condições espirituais, morais, para ajudar. Pequeninos, humildes, mas já desfruta do conhecimento que somos espíritos eternos. Já temos conhecimento da eternidade, na qual já podemos viver felizes. Olha, por sabermos, por estarmos desfrutando a eternidade, já com essa consciência, e vamos deixar o corpo e vamos continuar vivos, nós já podemos viver felizes. Sigamos a Jesus, o excelso timoneiro, acompanhando a marcha gloriosa de suor. De suor, a gente quer suar nas tarefas? De suor e de lutas em que porfiam incansavelmente os nossos benfeitores abnegados, os espíritos de escola. Veja que linda a lição, né? De convite para nós. A gente quer ser um espírito superior. Todos nós aqui desejamos e vamos ser sim um dia. Mas é preciso ser o bom samaritano em plenos dias de hoje. Amar, servir, compreender, trabalhar dentro de nós o que é ser um bom samaritano. E as enfermidades aqui, nosso trabalho a cumprir foi passado para nós. Encontramos irmãos dessas condições. Todos nós temos contato com irmãos assim, com essas enfermidades, com dores, com aflições. Então, Eurípides Barçanufo nos passa hoje essa lição que devemos grafar, porque a gente fala, né? Ai, está tudo bem comigo, graças a Deus. Mas não está com todos, né? A gente sempre tem algo a ajudar, como no dia de hoje, na nossa tarefa aqui, nós não sabemos como acontece a assistência dos nossos benfeitores, porque a dor é diversificada, não é igual para todos. O atendimento também, ele se dirige a cada um de acordo com a necessidade, ajudando a todos. Então, nessa tarefa de hoje, nós temos só que agradecer por compreender que estamos com a oportunidade de sermos, nos dias de hoje, o bom samaritano que Jesus nos convida a ser, né? E aí, do Evangelho Palavras de Vida Eterna, nós trazemos também a lição no auxílio a todos. É de Paulo, capítulo 2, versículo 2. E ele diz assim: pelos reis e por todos os que estão em eminência, aqueles que estão querendo ser reis, bons espíritos, né? Espíritos de escola, que a gente possa também fazer as nossas preces, para que ele se firma e cresça, né? Porque nós vamos ver aqui no decorrer da lição, que as preces muitas vezes a gente faz para quem está caído,
mas a gente precisa também fazer prece para aquele que está sustentando aquele que caiu, para que ele não desanime. Veja bem, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida justa e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Que sejamos honestos, né? Conosco mesmo, trabalhando dentro de nós as nossas próprias necessidades, para que a gente possa se preparar para ser bom samaritano, ajudar os outros. E aí Emmanuel nos diz sobre o texto do Evangelho, ele diz assim: comumente em nossos recintos de conversação e prece, voltamo-nos compassivamente para os nossos companheiros menos felizes do mundo. Todos nós estamos aqui nesse momento, né, fazendo prece em silêncio, mentalmente, pedindo a Jesus para os nossos irmãos infelizes do mundo. Apiedamo-nos sem dificuldade dos enfermos e dos desesperados, dos que se afundam nas águas lodosas da miséria ou que foram vitimados por flagelos públicos. Devemos fazer a nossa prece. Olha aí, cada lição traz, né, para a nossa apreciação, para o nosso despertar, para o nosso refletir, problemas que devemos estar sempre ligados para ajudar. Oramos por eles, relacionando-lhe as necessidades que tentamos socorrer na medida de nossos recursos. Entretanto, o apóstolo Paulo, em suas recomendações a Timóteo, lembra-nos o amparo espiritual que devemos a quantos suportam na fronte a coroa esfogueante da autoridade, comandando, dirigindo, orientando, esclarecendo e instruindo. Veja bem, como devemos estar em prece sempre, né? Não só para aquele que chora, que devemos estar preparados para ajudar, mas para aqueles que dirigem trabalhos de ajuda, de sustentação no campo do Espírito eterno. Porque trazem também necessidade de socorrer, trazem a coroa esfogueante, como diz Paulo aqui, né? Que a gente possa lembrar, ele tem com ele a obrigação, o dever, trouxe o seu dom, a sua mediunidade, a sua capacidade de encarnado para orientar, para comandar, para dirigir, né? Esclarecer e instruir, também precisa das nossas preces, os nossos benfeitores. Por isso a necessidade de estarmos no trabalho, sem fugir o nosso pensamento das nossas tarefas, das nossas obrigações. São eles, os nossos irmãos, conduzindo a eminência do poder e da fortuna, da administração ou da liderança, que carregam tentações e provas ocultas de toda espécie, padecendo vicissitudes, mudanças, né? Que muitas vezes se retratam de lamentáveis maneiras na coletividade que influenciam. A afeição de pastores dementados, quando se não compenetram dos deveres que lhes são próprios, sofrem perturbações, aflições, que se projetam sobre as ovelhas que lhe recolhem a atuação, criando calamidades morais e moléstias coletivas de longo curso, que atrasam a evolução e atormentam a vida. Olha que responsabilidade, né? De quem conduz tarefas, de quem é autoridade. Ah, mas eu não sou autoridade, né? Mas você está representando o seu lar aqui nesse local. Por que estamos aqui? Buscando ajuda para os nossos irmãos do nosso lar encarnado, desencarnado que estão lá. Eu estou
dirigindo, eu estou influenciando aqueles que estão lá comigo. E eu preciso vir estudar, eu preciso vir aprender para saber falar, para saber envolver, orientar, né? E dirigir o meu lar, o meu trabalho, com esses ensinamentos de Jesus. E a gente sempre pensa, eu não tenho título, não sou autoridade em nada, graças a Deus não tem essas tarefas. Mas a gente tem sim, todos nós, né? Trazemos essa oportunidade de orientar os nossos familiares, nossos filhos, esposo, esposa, aqueles que estão convivendo conosco, estão influenciados por nós, os encarnados. Estão vivendo conosco. E nós temos essa responsabilidade, como diz o Evangelho. Nós trazemos uma coroa de espinho, que nos traz uma necessidade grande, que às vezes a gente fala, meu Deus, eu não aguento, vou buscar uma ajuda sim, né? Porque está me sufocando as minhas próprias necessidades. Eu preciso de uma direção, eu preciso de buscar orientação para mim, para o meu espírito, que nós já sabemos, somos espíritos eternos, e eu estou na minha família, no meu trabalho, na minha cidade, no meu bairro, na minha casa, emitindo influências e recebendo a influência de todos. Então, estamos também, né, com essa responsabilidade. E ele termina dizendo, não nos esqueçamos, pois, da oração pelos que dirigem, auxiliando-os com a bênção da simpatia, dando força através do nosso sentimento de amor, que se firme, que seja fiel, que tenha paciência, que seja perseverante na sua tarefa, né? Auxiliando com as bênçãos da simpatia e da compaixão, não só para que se desincumbam zelosamente dos compromissos, que lhes selam uma rota. Todos nós trazemos compromissos que selam a nossa rota aqui. O nosso selo, quando sairmos desse corpo, o nosso selo vai ser de vitorioso ou derrotado. Nós vamos levar conosco. E essa tarefa nos sela. Agora vamos buscar, né, o selo da compaixão, da misericórdia. Veja bem, né? Mas também para que vivamos com os sadios exemplos deles. Então, nós também temos que fazer prece para aquele que dirige, para aquele que sabe mais que nós, que está numa condição de nos ajudar, para que eles possam dar exemplo sadio deles, na verdadeira caridade, uns para com os outros, sob a inspiração da honestidade, que é base de segurança em nosso caminho. Sermos honestos conosco mesmo, né? Porque o que aprendemos com Jesus foi sermos honestos, sinceros, fiéis a esses ensinamentos. Então, não vamos imaginar o dirigente do país, o dirigente da nossa cidade, do nosso bairro, né? Mas vamos tomar isso para nós. Nós também trazemos coroa que está nos trazendo uma aflição tão grande, está nos queimando a nossa consciência. Eu tenho que melhorar, eu tenho que ajudar, o que fazer, como fazer, né? Então vamos estudar o Evangelho, vamos buscar no Evangelho refletir todas as palavras que lemos, para que a gente possa, no final da leitura, saber o que a gente vai fazer, como a gente vai administrar os nossos filhos, o que vamos falar para eles, os nossos pais, ou marido, mulher, nossos familiares, nossos amigos, aqueles que participam conosco mais perto de nós ou à distância, que a gente faça a prece para que todos recebam essa ajuda, porque tem muitos no manicômios, tem muitos em hospitais que a gente não conhece, não sabe, mas sabemos que a dor e o sofrimento está junto de todos nós. Que Jesus nos abençoe, nos dê essa força para que sejamos cumpridores dos nossos deveres. Qualquer dever que trazemos aqui na terra, que possamos cumprir com sinceridade, com fidelidade a Deus e a Jesus, que veio, encarnou, tomou um corpo físico para estar conosco, para nos ensinar,
ele viveu, e ele agora espera que esses novos samaritanos possam também, pela sua vivência no Evangelho, ajudar o seu irmão. Que Jesus esteja conosco, agora e sempre, que assim seja.